Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, infelizmente, não teremos uma sexta-feira de alta neste fim de semana. Só precisamos acompanhar o que aconteceu na quinta-feira. Temos notícias da Meta, Netflix, resultados e também da Nebius. Então, há muito para discutir hoje. Mas, neste momento, enquanto gravo este vídeo, vocês podem ver que ainda estamos vendo bastante vermelho, mesmo que isso não importe muito ou faça sentido, certo? A Meta está caindo 2,6%. Vocês vão ouvir as notícias em breve. Google caindo 2,7%. Microsoft está em queda. Micron está subindo um pouco. Vimos alguns nomes subirem, certo? Se você olhar para as empresas de semicondutores, Micron está subindo um pouco. Temos a Marvell que está subindo um pouco, Qualcomm também. Em relação à NeoCloud, temos a Nebius que está subindo 6% hoje. Existe um motivo muito específico para isso. Então vamos falar sobre isso. E quanto ao resto, quem está subindo mais? A AST está subindo 6,8 Nebius. 6. Zeta está subindo. Duolingo está subindo. Voyager aqui, em breve farei um vídeo só sobre isso. Micron, United Health, Rocket Lab está subindo um pouco. CoreWeave. E então sim, sobre o PayPal, na verdade o conselho do PayPal aparentemente rejeitou a oferta da Stripe. Eles acham que é muito baixa. Então acho que eles talvez queiram uma oferta um pouco maior. Se esse fosse o caso, só aconteceria depois da divulgação de resultados, depois que o PayPal mostrar que, olha, o checkout com a marca PayPal está realmente se recuperando. As coisas parecem um pouco melhores. Caso contrário, eles podem tentar até amanhã achar outro comprador ou não vender. Isso também é possível. No vídeo de hoje, claro, compre na queda. Existem oportunidades? Sim, na minha opinião, há muitas oportunidades. Não só porque estamos vendo agora alguns dias de queda. Já havia oportunidades antes, certo? Havia nomes como Meta, por exemplo, até mesmo no Google. Já falamos sobre isso. Ativos que já eram atraentes antes e continuam atraentes. Existem certos nomes que caíram 50%, 40%, talvez até mais de 50% nas últimas semanas, com certeza em relação às máximas de 52 semanas que eu acho que para a maioria deles foi no final de maio, começo de junho. Agora, só porque um nome desses como Rocket Lab ou AST, certo? Vou pegar esses dois cenários porque primeiro eu tenho Rocket Lab, não tenho AST. Mas ambos basicamente caíram pela metade, talvez até mais. Agora, sendo bem honesto, a Rocket Lab não deveria ter estado a $150 por ação e a AST não deveria ter estado a $133 por ação. Mesmo hoje, eu acho super caro para uma empresa que não gera muita receita e tem muito risco de execução. E nós vimos o que aconteceu nos últimos meses, na verdade. Além disso, o fato de eles sempre dizerem temos 60 parceiros, 3 bilhões de assinantes, certo? Esse é o mercado endereçável agora. Isso não significa nada. 3 bilhões de assinantes. Tipo, se você é assinante da Verizon ou de qualquer outra, se eles disserem que você tem que pagar $10 a mais por mês ou $15 a mais por mês e você vai ter conexão via satélite. Antes de tudo, a maioria de nós nas cidades realmente não precisa disso. Na verdade, a gente não precisa disso mesmo, então esses números não fazem sentido nenhum. Ok, mas esse é um ponto. Depois você tem as ações de computação quântica de sempre, esse tipo de ativo. Eles também caíram 50%, 40%, não faz muita diferença. Nunca deveriam ter valido isso. Se antes valiam 20 bilhões, agora valem 10 bilhões. Eles não deveriam valer nem 10, muito menos 20. Esses são negócios que mesmo comprando na baixa ou no SHMIP, não faz muita diferença. Eles não valem muito. As outras empresas, as empresas que valem muito e vão valer muito mais porque o negócio hoje já está mostrando isso, ok, se você quer pagar o prêmio, me mostre os resultados. Essas empresas estão mostrando resultados, certo? CoreWeave, Nebius, empresas assim não são nada baratas, ainda precisam nos mostrar muito. Mas elas estão mostrando pra gente. Uma Rocket Lab não é nada barata. Eles estão mostrando para a gente com a Rocket Lab. Eu estou muito otimista. Muitos de nós estamos muito otimistas, mas precisamos ser realistas aqui. Se não houver o nêutron bem, uma grande parte da tese de alta basicamente desaparece. O nêutron é extremamente importante. Ainda não vimos nenhum lançamento do nêutron até agora. Claro, há muitas empresas. Vamos começar pela Netflix, que acabou de divulgar seus resultados trimestrais.
Em termos de avaliação, muito atraente. No acumulado do ano, as ações caíram 24%, no último ano, as ações caíram 46%, certo? Agora é uma empresa que vale 200 e vamos chamar de 90 bilhões de dólares, com um PL histórico de 20 e 1,6 vezes um PL futuro atualmente de, vamos dizer, 20 vezes e um índice PEG em torno de 1. Agora, qual foi o problema com a Netflix? Com a Netflix, sim, em avaliação, você paga basicamente o mesmo que pagaria por uma meta, considerando apenas o PL. Em termos de preço sobre fluxo de caixa livre, esta é bem mais barata. Tem pouco a ver com construção de data centers, IA ou chips. É uma empresa que cresce de forma constante em receita e lucro. O problema com a Netflix agora é que, bem, começamos a cair. Por quê? Primeiro, estava sendo negociada a cerca de 30 vezes o lucro. Segundo, a aquisição da Warner Brothers. Isso não aconteceu, então tivemos uma recuperação. Mas eu acho que depois o mercado ficou tipo, talvez eles precisem comprar um estúdio. Talvez precisem comprar um catálogo enorme de IP para continuar crescendo. Surgiram rumores sobre Roku e Lionsgate. Sim ou não? NBC Universal sim? Não? A gente não sabe. Não sabemos se eles realmente vão tentar comprar a Lionsgate ou a NBC Universal. Acho que faz sentido, principalmente a NBC Universal. Você adquire uma grande propriedade intelectual e também um parque que sabemos ser muito lucrativo, como mostra o Walt Disney. É um negócio insano. E eu realmente acho que a Netflix, com algo assim, bem, o fosso competitivo ficou enorme. Mas agora eu só estou especulando. Então, se a gente olhar os resultados do segundo trimestre, tivemos uma leve frustração na receita. Tivemos um lucro por ação diluído ligeiramente acima do esperado, uma margem operacional ligeiramente abaixo do esperado e uma pequena queda. Houve uma grande frustração explicada pelo fluxo de caixa livre pressionado por impostos mais altos, ligados à taxa de rescisão da Warner Brothers. Mas ainda é um negócio com margens operacionais de 33,4%. Ainda é um negócio que está crescendo 13% ano após ano. Eles também tiveram um crescimento de 2 dígitos em cada região. O Reino Unido subiu 10%, Europa, Oriente Médio e África subiram 14%, América Latina subiu 21%, Ásia-Pacífico subiu 16%. As projeções do terceiro trimestre ficaram abaixo do esperado em receita, lucro por ação e margem operacional, todos com leve queda. As tendências de crescimento continuam saudáveis, embora as comparações reflitam um crescimento mais concentrado na segunda metade do ano anterior. Além disso, tem o impacto da Copa do Mundo, certo? Muita atenção está sendo direcionada para a Copa do Mundo e menos para serviços de streaming, como a Netflix. No próximo ano, eles terão direitos exclusivos de streaming da Copa do Mundo feminina. Isso pode ser positivo para eles. Para o ano fiscal de 2026, afunilaram a faixa de projeção de receita, que ficou um pouco abaixo do esperado. O crescimento da receita agora é esperado entre 13% e 14%, o que ainda é razoável. A margem operacional ainda tem como meta 31,5%. A receita de publicidade, claro, ainda dobrou em relação ao ano anterior, chegando a cerca de 3 bilhões de dólares. E aqui está o ponto. Ao discutir engajamento para a Netflix, afirmaram que não há relação linear entre horas assistidas e receita. Formatos diferentes otimizam pilares distintos do valor do ciclo de vida do cliente. Eventos ao vivo, por exemplo, representam 5% dos gastos e 1% das visualizações. Grandes impulsionadores de aquisição provocaram 6 dos 10 maiores dias de cadastro nos últimos 5 anos. A animação, 5% dos gastos, 8% das visualizações, engajamento de cauda longa sustentado por execução consistente ao longo do tempo e alto consumo recorrente. Então, sobre eventos ao vivo, isso é algo que venho dizendo há muitos anos. Eventos esportivos ao vivo são muito importantes para a Netflix, por isso a empresa está investindo cada vez mais neles. Esses são grandes impulsionadores de aquisição. Quanto ao uso de IA, eles disseram que a IA generativa já foi utilizada em mais de 300 títulos na pós-produção. Isso proporciona uma enorme vantagem em agilidade para chegar ao mercado, ao mesmo tempo em que reduz drasticamente os gastos. A série documental American Experiment produziu 17 minutos de sequências aprimoradas por IA com o dobro da velocidade e metade do custo dos métodos tradicionais. Aqui estamos vendo como a IA é, na verdade, um impulso para uma empresa como a Netflix, e eles também disseram que nada disso está substituindo a pessoa que faz um filme.
É o ser humano que faz o filme, mas a forma como ele faz é aprimorada por essas tecnologias, certo? Mas porque, convenhamos, agora ele pode fazer mais em menos tempo e com um custo menor. Eles fizeram algo que eu realmente não gosto, que é reduzir as informações compartilhadas, mudando o relatório do que vimos para um lançamento anual no primeiro trimestre a partir de 2027, alinhando o foco do mercado com os dados financeiros. Eles já fizeram isso antes com assinantes, certo? Foque só na margem, crescimento da receita e lucratividade. Ok, tudo bem. Eu gostaria de ver isso com mais frequência, mas agora será uma vez por ano. Então, a integração da TF na França, oferecendo de forma integrada a programação das emissoras locais dentro da Netflix França, aumenta o engajamento dos usuários sem custo adicional no plano. E se isso for bem sucedido, eles vão considerar outras parcerias. Sobre jogos, informaram que os jogadores ativos mensais nos jogos em nuvem na TV cresceram 11 vezes desde outubro. O engajamento em jogos móveis infantis aumentou mais de 600%. Quanto à recompra de ações, eles acreditam que as ações estão baratas. Por isso, estamos vendo um recorde de recompra de ações no valor de 4,7 bilhões de dólares. Então, para mim, com a Netflix, eu tenho ações da empresa. Eu gosto da empresa. É uma empresa de qualidade. Eu quero comprar mais dessas ações agora? Não, porque estou focado em aumentar minha posição em outras empresas onde não tenho um obstáculo de curto prazo, certo? Eu ainda acho que a Netflix, neste momento, é uma boa empresa, mas ainda existem algumas incertezas, especialmente em relação ao engajamento e também aos rumores de aquisição, se vão acontecer ou não. Então, por enquanto, eu mantenho minhas ações. Se acontecer, se por exemplo a Nebius cair mais uns 40%, então talvez a posição em Netflix, ou talvez outra posição, possa ser o sacrifício que eu tenha que fazer para comprar muito mais Nebius. Porque eu realmente acho, e vou explicar daqui a pouco, que a Nebius, apesar do lançamento do Kimi K3, vai ser uma vencedora absoluta. E para quem não sabe do que eu estou falando, bom, olha só isso. Kimi K3 da Kimi Moonshot agora é o número 1 na arena de código front-end com 1.679 pontos, superando o Cloud Fable 5. Anteriormente, acredito que eles estavam em 18º lugar com o Kimi. Isso mesmo, bem aqui, Kimi 2,6. Agora, o K3 é o número 1 por aí. Melhor que o Fable 5, melhor que o ChatGPT 5.6. E então, aqui novamente, temos esse tipo de momento tipo DeepSeek, embora não seja muito bem, não é uma comparação justa, certo? Na época do DeepSeek era treinamento bom e barato. Mas agora estamos na era da inferência. E toda a discussão que está acontecendo agora é, claro, preços altos de memória, preços de tokens subindo. Isso é caro, aquilo é caro. Em um mundo onde a inferência precisa crescer, sua estagnação indica que nada está sendo construído, nenhum app ou empresa surge e os usuários não utilizam nada. E então a bolha estoura, explicado de forma resumida. Então, agora, quando estamos vendo esses tipos de modelos, claro, se a Anthropic e a OpenAI fossem empresas públicas hoje, neste momento, tenho quase certeza de que suas ações estariam em queda de 50% depois dessa semana. Mas, felizmente para eles, ainda são empresas privadas. Por quê? Porque aqui uma empresa chinesa lança um modelo claramente superior ao deles e, ao que parece, muito mais barato e eficiente. E adivinha? Todos dizem que isso é mais um argumento negativo para a corrida da IA. Não, é negativo para esses participantes. Não é negativo para a CoreWeave, nem para a Nebius, e também não tanto para os grandes provedores de nuvem. No fim, observe todos os modelos disponíveis aqui. Esses modelos precisam ser executados em algum lugar. Então, não importa muito quem é o número 1 para todas essas empresas. Enquanto houver usuários chegando, eles precisam usar, por exemplo, a Nebula Token Factory, certo? Então você precisa dos tokens. Você vai lá, você não se importa. Você está usando Kimi, está usando Cloud, está usando Grok, está usando Musepark. Isso realmente não importa para uma empresa como a Nebius, desde que você tenha clientes que usem e gerem tokens cada vez mais. E adivinha o que acontece quando o preço de um token cai? Normalmente, o que vemos é o uso aumentar. Então, digamos que normalmente custa $10 para gerar X quantidade de tokens. Nebius, com a aquisição deles, com a otimização de software para inferência, conseguiram fazer isso por $8. Eles vendem por $9, o usuário paga $1 a menos. Nebius ganha $1 a mais. É assim que eles ganham. Claro, isso é explicado de forma simples, muito fácil de entender.
Agora, antes de continuarmos com o assunto Nebius, com o assunto Meta, claro, se você gosta desse tipo de vídeo, aperte todos os botões, nós realmente agradecemos. Sim, eu sou comprador de Nebius. Eu sou até comprador da Rocket Lab, puramente porque estou tentando recomprar todas as ações que vendi a um preço mais alto. Ainda está caro hoje, mas olha, se cair mais eu vou comprando isso em lotes de 15, 20 ações mais ou menos. Então, toda vez que cair, eu posso comprar mais. É simples, e a temporada de resultados está começando. Então, se você quiser manter dinheiro em caixa, isso também está completamente certo, porque eu realmente acredito que vamos ter muito mais oportunidades nas próximas semanas. Então, mais uma vez, se gosta desse tipo de vídeo, aperte todos os botões, eu realmente agradeceria. Se quiser me apoiar ainda mais, confira o link na descrição e no comentário fixado para o top 10 das melhores ações para comprar agora. Ou acesse full.com/couchinvestor. Muito obrigado. Agora, Nebius, o que eles anunciaram hoje? Bem, 775 milhões de dólares em dívida sênior garantida. Dívida. Estrutura não dilutiva que oferece termos financeiros atraentes e financia grandes investimentos em hardware. Ela cobre mais de 100% dos custos subjacentes de implantação de GPU. Ela é garantida por clusters de GPU de alto desempenho implantados e vence em 31 de outubro de 2030 com preço até agora de 2,5%. O que fizeram? Eles estão convertendo ativos em capital. E o backlog contratado de mais de 40 bilhões de dólares trabalha a favor deles aqui. Então, o backlog inclui contratos de entrega de longo prazo de vários bilhões de dólares com hiperescaladores de tecnologia de primeira linha, como Microsoft e Meta. O que mais eles anunciaram? Eles entregaram a parcela mais recente da capacidade planejada de GPUs para a Microsoft dentro do prazo, mostrando excelente operação e consistência na cadeia de suprimentos. Tudo isso teve uma demanda muito maior do que a oferta. E claro, se isso funcionou uma vez, eles vão usar esse método repetidas vezes, certo? Ao transformar a infraestrutura implantada em capital para financiar o crescimento, Nebius provou ter um mecanismo robusto para escalar rapidamente sem diluir o capital próprio. Eles sempre disseram que sempre que precisarem de dinheiro, vão tentar fazer isso da maneira mais inteligente possível, sem prejudicar o acionista. E aqui estamos vendo mais um exemplo disso. Com Nebius, já conversamos sobre isso ontem, né? O chamado novo negócio. Vocês constroem os data centers, adquirem as GPUs, nós fornecemos o software e vocês já podem lucrar. Mais uma vez, tudo isso me indica que Nebius está acelerando o crescimento. Não seria surpreendente se eles superassem todas as expectativas em 12 meses. Então, para mim, quanto vale agora? Uns 50 bilhões de dólares em valor de mercado. Eu disse isso desde o início. Esse negócio vai valer mais de 100 bilhões de dólares no futuro, e acho que eles só vão acelerar esse crescimento. Então eu não ficaria surpreso de ver isso voltar para 300 dólares até mesmo este ano, sendo honesto. Indo para outro nome muito barato, era barato antes, continua barato hoje. Uber. A Uber está adquirindo a Delivery Hero. O preço da oferta é de 41,5 euros por ação em dinheiro. O valor de mercado é de 14,8 bilhões de euros, e o múltiplo implícito aqui é o valor da empresa sobre o EBITDA, ajustado estimado para 2027. Isso dá cerca de 8 vezes. Então, não é realmente tão caro assim. Eles esperam um potencial de sinergia anualizado de 1,2 bilhão de dólares em até 18 meses, e é isso que estamos recebendo. Uber e Delivery Hero juntos somam 236 bilhões de dólares em reservas brutas. Isso é mais do que o MIT1, que tem 146 bilhões. Isso é mais do que a DoorDash, com 90 bilhões. E os concorrentes operacionais juntos têm cerca de 59 bilhões de dólares. Então, essa aquisição combinada vai transformar a Uber em um gigante, certo? Você tem aqui 27 mercados na Europa, Oriente Médio, África, 13 mercados na América Latina e cerca de 10 mercados aqui na Ásia Pacífico. Isso, para mim, vai tornar a Uber uma empresa ainda melhor, mais lucrativa e quase impossível de desbancar. Você terá um ciclo virtuoso global, criando uma plataforma integrada que conecta 49 milhões de usuários mensais, 900 mil entregadores ativos e 1,1 milhão de parceiros comerciais em todo o mundo. Eles atraem mais de 50 milhões de novos usuários multiplataforma, incentivando quem usa um serviço a adotar Uber de corridas e Uber Eats, cortando o custo de aquisição em mais de 50%. Isso abre grandes oportunidades de margem EBITDA ao usar os algoritmos exclusivos de despacho e as ferramentas de marketing comprovadas da Uber.
E claro, com veículos autônomos, com robótica, isso só vai melhorar cada vez mais. Agora, é claro que uma aquisição desse tipo vai levar tempo. Eles preveem o fechamento oficial para a segunda metade de 2027, sujeito à aprovação regulatória, etc. E a integração completa deve acontecer entre 2028 e 2029. Então, novamente, isso é algo que vai levar tempo. Mas para mim, isso é mais uma vez a Uber se posicionando muito bem em um lugar onde, de novo, eu não vejo mais ninguém conseguindo desbancar esse negócio. Você pode dizer, você é maluco, Tesla, Waymo, veículos autônomos. Eu não acho. Acredito que a Uber está investindo muito dinheiro em veículos autônomos e em todos os parceiros dessa área. Muitas empresas vão lançar suas próprias frotas de veículos autônomos. Sabe o que mais? A maioria delas vai colocar isso na plataforma da Uber, porque agora, como você pode ver, o ecossistema, a distribuição da Uber, quando você coloca algo na Uber, acabou de ficar ainda maior. E sabe o que mais? Hoje, as ações da Uber caíram $1,57. Ainda negocia perto dos $70, próximo à média móvel de 50 dias. No gráfico semanal, seguimos em território indefinido. A média móvel de 200 dias está em $64. Novamente, quando chegarmos à divulgação de resultados, que deve acontecer no início de agosto, acho que é um dia depois da AMD, você vai ver mais uma vez como esse é um ótimo negócio. Sim, eu realmente espero algum impulso positivo por causa da Copa do Mundo. Passando para a Meta. Na minha opinião, a Meta ainda está extremamente subvalorizada. Meta quer contratar um dos principais executivos de computação da Amazon e avalia investir em nuvem. Eles estão contratando Dave Brown, um dos principais executivos de infraestrutura de computação da Amazon AWS, enquanto expandem data centers e avaliam investir em nuvem. Dave Brown passou quase 19 anos na Amazon e vai se reportar ao chefe de infraestrutura da Meta. Zuckerberg já disse que construir uma nuvem de IA está totalmente em pauta, com empresas procurando a Meta quase toda semana para ter acesso a modelos de IA ou capacidade computacional extra, o que é engraçado porque temos outra manchete que saiu hoje. A Meta negocia alugar capacidade computacional para Anthropic em acordo de até $10 bilhões. Você pode pensar que a Meta está exagerando na construção e não precisa de tanta capacidade computacional, mas não é o caso. Eu acho que isso é a Meta tentando dizer também que, olha, nós ainda vamos gastar uma baita grana construindo centros de dados. Se alguém pagar um prêmio alto para usar X% da nossa capacidade computacional, tudo bem, acho um bom negócio, pois isso financia nosso próximo centro de dados ou parte dele. Se o retorno sobre o investimento for melhor assim e eles puderem fazer ambos, por que não? Também, em termos de sentimento do mercado, acho que se puderem dizer que estão licenciando ou lidando com a Anthropic, estão construindo o chamado negócio de nuvem da Meta. Eu acho que do ponto de vista de imagem vai ser ótimo, as ações vão disparar e subir ainda mais. Mas agora, ainda acho que a maior parte do processamento é usada internamente, porque isso melhora muito o sistema de recomendações, melhora muito a publicidade. O tempo gasto na família de aplicativos da Meta aumenta, e é assim que eles estão, claro, ganhando todo o dinheiro. Então, no geral, agora, claro, de novo, se a gente olhar aquele mapa de calor horrível, não é nada bom. Não é nada bom, mas eu vejo aqui muitas boas empresas sendo negociadas a preços muito atraentes. Agora, algumas pessoas vão dizer, mas estamos apenas 5% ou 2%, ou seja lá quanto for, abaixo das máximas históricas do mercado. De novo, repetidas vezes, eu não dou a mínima para o mercado. Eu não estou comprando o mercado. Eu estou comprando ótimas empresas a preços excelentes. É isso que eu venho fazendo há muitos, muitos anos. Quero continuar fazendo isso por muitos anos. Tem funcionado. Então, sim, boas oportunidades em todos os setores, talvez não oportunidades geracionais, mas boas oportunidades para investidores de longo prazo. Vou mencionar um nome específico aqui que comprei mais recentemente. Não hoje, não essa semana. A Exxon, certo? Comprei Exxon por volta de $400, ela subiu até 600, $640 em questão de algumas semanas. Adivinha só? Estamos de volta aqui por volta de $500. Faz sentido. Você não pode sair de 400 e subir cerca de 50%. E os motivos pelos quais subiu tão rápido são um pouco ridículos. A empresa ainda está indo bem, ainda está fechando negócios, tudo isso é ótimo.
Mas não estava barato. Na verdade, estava ficando muito, muito caro. Então aqui também fico feliz que estamos voltando a cair, voltando a cair. Eu compraria aqui a $500? Não, eu gostaria de voltar para a faixa dos $400 para continuar aumentando essa posição. Porque, sendo honesto, eu ainda prefiro comprar um pouco de Palantir a 130. Mas, sendo muito honesto, eu poderia simplesmente colocar todo o meu dinheiro em nomes como Meta, Nebius ou SoFi. E esses tipos de nomes, para mim, hoje são os mais atraentes pessoalmente. Claro, Google e Amazon, se você não tem o suficiente dessas, sempre pode olhar para esses tipos de nomes porque, no final das contas, são eles que têm o dinheiro. Então, se tivermos uma queda aqui e ali, não sei quando, eles têm dinheiro para comprar as empresas que, bem, queimam dinheiro demais e não conseguem mais levantar capital. No geral, é isso no vídeo de hoje. Muitas notícias empolgantes por aí, e ainda mais animadora é a temporada de resultados. Então fique ligado nos próximos vídeos e nas transmissões ao vivo das próximas semanas. Se você é novo por aqui, já sabe o que fazer. Aperte aquele botão vermelho. A gente agradece muito. Espero que todos tenham um ótimo final de semana. Tchau!